tema que a gente vai fazer é Campinas 2.0, porque Campinas 2.0 fazendo, né, um paralelo com o tema do nosso evento, City 2.0, e tentar pensar, né, tentar entender a Campinas de hoje, a Campinas que a gente vive e que Campinas a gente gostaria de construir, com que Campinas a gente sonha. Eu sempre que eu falo de cidade, eu gosto de começar com essa frase, né, do historiador e antropólogo britânico Arnold Toynbee, que ele fala que a cidade ela é um reflexo das relações humanas, né, e a paisagem da cidade, o desenho da cidade reflete justamente essas relações, né, reflete a cultura desse espaço. Então a gente vê as várias realidades convivendo mutuamente e gerando, né, a paisagem, a arquitetura, as relações de produção e as relações sociais da cidade. E é assim que a gente começa a entender e enxergar o que é uma cidade. Na virada do século XIX para o século XX, a Revolução Industrial propôs, né, os arquitetos propuseram uma série de modelos de cidade. Que cidade seria ideal para aquela nova era que estava se iniciando, que era a era moderna, o modernismo e a cidade industrial. A gente está vivendo hoje também uma nova revolução, né, tecnológica, que está também influenciando todas as nossas formas de relações sociais e relações espaciais, relações de produção, de comportamento. Que cidade é essa que a gente sonha? Então, lá atrás, né, no final do século XIX, início do XX, os arquitetos urbanistas desenhavam modelos de cidade. Então, o Howard difundiu a cidade-jardim, né, que era a cidade ideal para o homem moderno viver. O Tony Garnier desenhou a cidade industrial, né, que era a cidade para possibilitar a industrialização. E foi o primeiro conceito de setorização urbana. Então, na cidade do Garnier já tinha lá separado um distrito industrial, longe da zona residencial, ligada por eixos de circulação. Foi o primeiro modelo, né, de conceito de cidade moderna que a gente acabou absorvendo décadas a fio. Na década de 30, Le Corbusier, um dos principais arquitetos urbanistas, né, da era moderna, participando no Congresso Internacional de Arquitetura, estabeleceu, né, essas 4 funções principais da cidade moderna, né, que eram o habitar, o trabalhar, o recrear-se e circular pela cidade. Então, a partir da Carta de Atenas, todas as cidades modernas tinham que ter essa forma, né, de abrigar essas 4 funções. Daí surgiu a definição e a noção de zoneamento urbano que a gente conhece presente em, né, todas as cidades, principalmente nas cidades brasileiras. Então, a zona residencial, a zona comercial, o distrito industrial, os grandes parques urbanos, né, e isso foi um conceito, né, difundido na década de 30, que no Brasil foi se reproduzindo década após década. A gente continua fazendo isso até hoje, né? Esse é um conjunto habitacional que está sendo construído aqui, ainda neste conceito de fazer grandes áreas onde o uso residencial é predominante, né? Mas isso é bom para a cidade? O que a gente faz? As grandes avenidas e vias e viadutos que foram propostas, né, na Carta de Atenas para cumprir a função circular, hoje já não resolvem, né, o problema, né, da vida nas cidades hoje. Elas não são mais suficientes neste modelo, né, que a gente também investiu pesadamente no Brasil, né, nas últimas décadas, do transporte individual, né. Então, nossas cidades já não estão mais suportando esse tipo de transporte. A presença dentro do tecido urbano dos grandes parques públicos, esse é o parque ecológico, né, que está dentro da malha urbana da cidade, que é um espaço extremamente segregador, né, do tecido urbano, é um espaço que a população não consegue se apropriar. Então a gente pergunta qual a função de um parque deste tamanho, desta escala, na cidade que a gente mora. Serve para quê, né, afinal? No final da década de 90, né, já se questionavam todos esses valores da Carta de Atenas e uma nova proposta já estava sendo pensada, né, que era difundida sob o rótulo do novo urbanismo norte-americano, mas mesmo as experiências urbanas que aconteceram na Europa, que não usavam esse rótulo de novo urbanismo americano, abordavam essas mesmas preocupações e estimulavam esse mesmo tipo de ocupação, né, que é o uso de diversidade urbana, então vários usos misturados no mesmo
mesmo bairro, na mesma quadra, no mesmo quarteirão, não mais a zona estritamente residencial comercial, mas um mix de usos, né, para trazer uma variedade de público, as várias centralidades, né, o investimento massivo em transporte de massa, né, e sempre com aquela regra de 5 minutos de caminhada. Então, o seu transporte de massa tem que te levar numa distância de até 5 minutos para você fazer a pé, mais do que isso você desiste e pega o carro. Então, todos os investimentos foram no sentido contrário ao que a Carta de Atenas propunha. Mas, na mesma década, no mesmo ano, né, de 96, quando aconteceu o Congresso do Urbanismo, Campinas editou o seu plano diretor, né, de seu mapinha de 96, ainda olhando a cidade com os olhos, né, da Carta de Atenas. Uma cidade macrozoneada, uma cidade recortada, né, então cada macrozona, um uso predominante, uma característica predominante, a definição dos planos locais. Então, como se você tivesse várias cidades recortadinhas. E aí a gente começa a entender por que Campinas é assim, tão dispersa, tão esparsa, né, e tão recortada. Em 2001, a gente tem a publicação do Estatuto da Cidade, que dá uma série, né, de instrumentos que permita que a gente faça políticas públicas para corrigir essa visão segmentada e resolver problemas urbanos da cidade. Então, ela estabelece a função social da cidade, ela estabelece a distribuição de recursos, né, justa no espaço urbano e mais uma série de instrumentos que a gente possa possibilitar essas políticas urbanas mais acessíveis e sustentáveis. E mesmo assim, né, em 2006 a gente lança uma revisão daquele plano diretor, ainda olhando a cidade recortada com o olhar da Carta de Atenas, ainda macrozoneada, ainda defendendo planos locais para cada região da cidade, sem uma preocupação em unificar todo esse espaço, sem uma preocupação em integrar esse espaço. Os instrumentos previstos na Carta de Atenas, como no Estatuto das Cidades, como as operações urbanas interligadas, uma série de instrumentos que a gente pudesse fazer uma política mais integradora da cidade, estão presentes na lei, mas elas nunca foram aplicadas. E aí a gente pergunta, né, que cidade a gente vive? Aonde a gente vive? Então essa é um panorama de Campinas, a região metropolitana. Então Campinas não está sozinha, né, no mundo, né? Não dá para a gente ficar olhando só para o nosso mundo. É uma cidade que está recebendo um aeroporto que vai ser o mais importante da América Latina, né? Que é uma cidade que não pertence mais aos campineiros só. Ela está integrada a uma região metropolitana, ela é importante para o estado de São Paulo, ela é importante para o Brasil, e com o aeroporto ela vai ser uma cidade importante para a América como um todo. Então a gente tem que pensar de uma forma integrada, né? E a gente vai continuar pensando em qual Campinas, né? Mas qual é o modelo de cidade que a gente está imaginando, né, para o futuro da cidade, para Campinas 2.0. Qualquer que seja o modelo, né, e graças a Deus hoje não existe mais aquela postura do modernismo de ter uma receita de bolo, todo mundo criar. Hoje a gente tem essa liberdade de construir juntos soluções, e seja qual for o modelo, a gente não consegue pensar num modelo de cidade que não tenha, né, que não seja sustentável. E aí eu não estou falando aqui de sustentabilidade como embalagem. A gente vê muitas empresas e governos usando a sustentabilidade como uma embalagem para agregar valor ao produto. Eu estou falando de sustentabilidade, como a gente viu na palestra anterior, com uma premissa, né, que norteie de verdade as políticas públicas da cidade. Eu falo inovação também não como um produto, né, de soluções inovadoras. A gente vê empresas especializadas em vender soluções inovadoras. Então, inovação não é um produto. Inovação é uma coisa que a sociedade junta vai criar e vai encontrar soluções inovadoras para a gente gerir e participar da nossa cidade. E cocriação, que é um passo além da gestão participativa. Então, a gente vem de governos de gestões participativas, e a gestão participativa ela não é totalmente inclusiva como as cocriações. E aí a gente tem a questão das redes sociais que vem para nos ajudar nesse processo de fazer junto a cidade, governo, cidadão, universidade, de mãos dadas, né? Porque a universidade também muitas vezes não conversa com a cidade, né? Então a cocriação
definir instrumentos que possibilitem, né, redes que possibilitem essa integração para a gente fazer junto a Campinas que a gente imagina. A gente vai continuar olhando para Campinas recortada, segmentada, para Campinas dispersa, espraiada, né, ou para essa Campinas integrada, consciente do lugar que ela ocupa na região metropolitana, no estado, no país ou no mundo. E aí a gente fala, bom, então vamos fazer uma cidade inteligente, né, que é a tendência, a moda do momento, cidades inteligentes, né? Mas o que é de fato uma cidade inteligente? É aquela cidade digital, né, que a gente viu uma experiência interessante, né, em 2000, 2001, Osaka tinha uma cidade digital, as pessoas se relacionavam digitalmente, né, na cidade, mas o que é de verdade uma cidade inteligente? Então, uma cidade inteligente é quando ela aprende com suas experiências. Uma cidade inteligente é quando ela tem consciência dela própria, né? Ela não está olhando só para o mundinho dela, ela tem consciência do papel que ela representa e da importância que ela tem. Quando ela é capaz de se auto-organizar, quando ela consegue se adaptar e evoluir, dar espaço, né, para todo o desenvolvimento que está batendo aqui na porta. Né? Então, Campinas não pode fugir, né, não pode se recusar a receber e evoluir. Quando ela é sustentável e quando ela é resiliente, né, ela é uma cidade inteligente. Quando ela proporciona ótimas condições de vida, né, para toda a população de forma inclusiva, e quando ela cria, atrai e retém os talentos que ela produz. Então a gente tem aqui na cidade, né, reconhecido mundialmente todo esse centro de tecnologia e inteligência. A gente está aqui na Unicamp, né, e como que a gente segura essas pessoas aqui, né, como que a gente utiliza de toda a inovação e toda a criatividade, todas as soluções que nascem aqui dentro e ficam aqui arquivadas, né, nas bibliotecas, agora, né, disponíveis aí com a tecnologia. Algumas experiências estão acontecendo no mundo muito interessantes. Uma delas é a Periféria, né, que é da Comunidade Europeia, que é um programa que ele está levando tecnologia para fazer processos colaborativos, né? Então eu convido vocês a entrarem no site, que vão ter o filminho, explica como é, vão mostrando várias experiências. Quando a gente fala em cidade inteligente, fica pensando, nossa, vai ter que ter um computador na casa de cada pessoa, como que a gente faz isso na nossa realidade? Na Europa dá certo e todo mundo é rico, mas não é assim, né? São várias soluções muito simples que as pessoas do celular mesmo podem optar, dar sugestões, acessar serviços públicos de uma forma muito simples e muito inclusiva, tá? Então é um exemplo que a gente pode se espelhar. E Campinas começou com uma experiência desse tipo, colaborativa. A gente está com uma primeira experiência, que é o Campinas e Você, exclusivamente na área da saúde, né? Então também convido vocês a entrarem, né, no portal campinas-e-você.org.br, que ele tem um videozinho explicando como que você participa, né, dessa primeira etapa, desse primeiro teste, e depois como que ele acontece. Então é uma proposta que está direcionada ao atendimento no Hospital Mário Gatti, a questão do acolhimento, quando você chega no hospital, como você é recebido, né? E aí ele tem as fases. Na primeira fase você manda as ideias, né? Isso vai ficando no ar, você acessa e vai mandando, é como, muito parecido com o Facebook mesmo. Depois a segunda, as ideias que viram propostas, né? Numa terceira fase, a prefeitura estuda essas propostas, quais delas são factíveis, são disponibilizadas, tem uma fase de votação, que a população vota, a proposta vencedora vai ser implantada e a população acompanha o resultado. Então, este é um primeiro exercício, né, num tema que é um dos que mais atinge a população campineira, que é a questão da saúde, para que a gente possa, né, aprimorar esse diálogo, essa aproximação, as ferramentas, e começar a pensar nisso na gestão colaborativa da cidade. Então, o plano diretor, né, de 2016, que é quando a gente vai ter que rever os instrumentos de
colaboração e cocriação e gestão colaborativa têm que estar presentes, assim como planejamento de infraestrutura tecnológica. Quando a gente fala em infraestrutura pública, as pessoas sempre pensam em asfalto, em pavimentação, em rede de drenagem, esgoto. É lógico que tudo isso é importante, mas se a gente não pensar no planejamento tecnológico para que essas ferramentas disponíveis e todo esse conhecimento que a gente gera aqui atingirem toda a população, a gente vai continuar à margem, vai continuar nessa cidade, nesse mundinho subdesenvolvido. Então a gente convida a todos a pensar e a sonhar para Campinas 2.0, que é a Campinas que a gente quer construir agora.